Shalom, tudo bem com você? Eu sou o Antônio e este é o canal da comunidade cristã Radavar. Mais uma vez estamos aqui para fazer um estudo sobre a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu santo nome, Deus. Nós agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui, estudarmos a tua palavra e rogamos que estenda sobre nós o seu manto de proteção, abrindo mentes e corações para recebermos mais de ti. Nós rogamos a Deus em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Bem, começando o nosso estudo, veja bem, no nosso último estudo, nós chegamos a falar de passagens sobre a graça de Deus. Falamos que a graça de Deus, de passagem, assim, abre as portas do reino, mas nós precisamos nos arrepender para entrarmos no reino. Vamos explorar um pouquinho mais essa questão, a questão do arrependimento, organizando, na realidade, uma síntese de alguns de nossos estudos no canal, porque nós já falamos sobre isso, só que está em vários estudos. Amém? Então, o nosso tema de hoje é sobre arrependimento. Maravilha. Depois de ter jejuado e enfrentado o diabo no deserto, o Cristo ele começou a pregar em Cafarnaum, alertando para o que seria, vamos dizer assim, a força dos seus ensinos e declarando pela primeira vez o chamado Evangelho do Reino. Vamos ver como é que isso está escrito em Mateus, capítulo 4, versículo 17. Mateus, capítulo 4, versículo 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Maravilha! Este versículo talvez seja o versículo mais citado em nossos estudos, ou pelo menos um dos mais citados em nossos estudos. Não é à toa, né? Afinal, ele é exatamente o evangelho do reino, porque Jesus vem anunciando o reino, né? O evangelho do reino é a boa nova que anuncia que o reino de Deus está próximo e acessível a todos nós, desde que se arrependam. Ele está acessível a todos aqueles que se arrependam. É muito simples. Não há necessidade de teologias ou doutrinas, porque a palavra é clara e de fácil entendimento, seguindo orientação lá de Deuteronômio. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. É muito simples isso aí. Com base no dicionário Strong, no Evangelho, né, arrependimento, a palavra arrependimento é a palavra grega metanoia. Aí. Que tem o sentido de mudar de ideia. Mudar de ideia ou mudar de pensamento, corrigindo os caminhos e afastando-se dos pecados, numa transformação ou numa mudança de comportamento para uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Isso é metanoia, é o sentido da palavra. No hebraico, o sentido da palavra nas escrituras. No hebraico, a palavra arrependimento ela pode ser compreendida como teshuvá, que trata de voltar ou retornar, né, numa nota de arrependimento, restauração ou mesmo reconciliação com Deus, indicando uma transformação que vem de dentro para fora e uma escolha de direção de vida, voltando para Deus em todos os aspectos da nossa existência. Então a palavra, tanto no grego quanto no hebraico, tem o sentido de voltar para Deus, sair do lugar onde está e voltar para Deus. E se a gente sai do lugar onde nós estamos, né, se nós saímos do lugar onde nós estamos, obviamente, nós também nos transformamos, nós mudamos. É algo como aquela ideia do Cristo, né? Negue-se a si mesmo. Ou seja, você sai do lugar onde você está e vem para Deus. Mas essa volta para Deus, para os caminhos do Senhor, enseja uma transformação, deixando tudo aquilo que se é para ser aquilo que Deus deseja que nós sejamos. O Cristo inicia o seu ministério exigindo, portanto, um arrependimento.
e declarando que o reino está ao alcance de todos os que se arrependem. Todos. Convertendo-se de seus maus caminhos. Na realidade, gente, é fantástico ver no Evangelho que a primeira palavra de pregação do Cristo foi justamente uma ordem de arrependimento. Arrependam-se. O arrependimento deve, na realidade, ser genuíno. Ele tem que ser autêntico em nossas vidas. E não dizer que se arrependeu e pronto, mas na realidade continua fazendo as mesmas coisas de antes. Não é assim. Porque isso daí gera uma nova criatura. O arrependimento gera uma nova criatura, que nasce do Espírito. E por isso mesmo exige de todos nós algumas posturas básicas. A renúncia do mundo, a responsabilidade nas nossas ações, a perseverança na fé, a obediência. A obediência é um passo seguinte, mas dentro ainda de arrependimento, porque, na realidade, sem obediência não há como fazer a vontade do Pai que está nos céus. Essa é a verdade. A lei de Deus nos mostra como retornar, como devemos estar e fazer para retornar à presença do Pai. A lei ela não pode ser descartada em hipótese alguma. O Cristo falou dela o tempo todo, o Cristo ensinou sobre ela. A Torá compreende as instruções que devemos executar para cumprirmos os requisitos necessários para acessarmos a vida eterna. O Cristo também falou sobre isso. Logo, cumprir a vontade de Deus é cumprir os seus mandamentos, é cumprir a lei, que não é difícil de aplicar nem de entender, conforme a própria Escritura em Deuteronômio 30:11. Vai lá e lê. Portanto, quando a gente fala de arrepender, a gente está falando de obedecer a Deus em sua palavra. Porque antes, numa vida mundana, não obedecíamos a Deus. Quando nos arrependemos, passamos a obedecer a Deus. Passamos a obedecer a Deus na sua vontade, que está na sua palavra nas Escrituras. Essa palavra que penetra juntas e medulas e vai até a divisão de alma e espírito e nos restaura a semelhança, a imagem e semelhança de Deus, que está em todo aquele que obedece. É simples assim. Devemos cumprir os mandamentos de Deus não por serem artigos de uma lei ou por serem leis. Pessoas parecem que se arrepiam quando fala de obedecer à lei. Mas devemos obedecer e cumprir os mandamentos por serem a expressão da vontade de Deus para todos nós. Quando nos arrependemos, temos que entrar nesse caminho da vontade de Deus, que é lei para nós. Não tem como ser diferente. O arrependimento expressa a ideia que cada um deve se voltar dos pecados para Deus, sair de uma vida de pecado e voltar-se para Deus, santificar-se, ou de outra forma, converter dos seus maus caminhos. Essa conversão é que representa o próprio arrependimento, que exige uma mudança de vida, de pensamentos, hábitos, palavras, como nós falamos, indicando o caminho da obediência aos mandamentos. É simples. Aliás, até as nações, presta atenção, até as nações são chamadas ao arrependimento para depositarem sua prosperidade e sua felicidade nas mãos de Deus. Como princípio, é assim que nos diz o livro de 2 Crônicas, né? Capítulo 7, versículo 14, que é válido para todos nós hoje em dia. Vamos ler. 2 Crônicas 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Bem, quando se fala nesse versículo que vai se converter dos maus caminhos, ou que Deus exige a conversão, aqui ele está falando para Israel, mas hoje em dia isso é válido para todas as nações, porque o Cristo mandou levar a sua palavra a todas as nações. Inclusive isso aqui. Inclusive essa palavra de Deus para todos nós. A palavra de Deus para as nações. E ele fala, se vocês, nações, se converterem dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É um chamado de arrependimento para as nações. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Deus também fala de arrependimento através do profeta Ezequiel. Por exemplo, em Ezequiel 33:19. Vamos ler. Ezequiel 33:19. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e praticando juízo e justiça, ele viverá por eles. Maravilha. Então veja bem, Ezequiel ali, trazendo a palavra de Deus, está dizendo que a pessoa que deixou a sua vida de perversidade e retorna aos atos corretos e justos
passa a viver sobre uma verdadeira base sólida para reconstruir a sua vida. A vida que perdeu por sua perversidade, porque estava no mundo e a vida estava se esvaindo. Mas quando ele se arrepende, ele volta para os caminhos do Senhor e volta para os caminhos de vida. E começa a praticar atos justos e corretos. Esses atos justos e corretos são atos de obediência. Isso é arrependimento. E hoje, obviamente, nós sabemos qual é essa base sólida sobre a qual uma pessoa pode e deve, né, reconstruir a sua vida. Agora, nos evangelhos, em Mateus 13:33, por exemplo, na parábola do fermento, o Cristo compara o reino dos céus com um fermento que é acrescentado a uma massa. E isso tem a ver com arrependimento. Vamos ler. Mateus 13:33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Maravilha. Vejam bem, quando nós somos resgatados da escravidão, do pecado, representado ali pelo Egito, vamos dizer assim, numa alegoria, né? Pelo Egito em nossas vidas, e começamos ali a tirar todas as coisas do mundo de dentro de nós, ou, em outras palavras, tirar o Egito de dentro de nós, isso é arrependimento. Sabemos disso, isso é arrependimento. É uma alegoria que a gente usa com a saída do povo de Israel do Egito, e é válido para nós hoje em dia. Quando isso acontece, uma porção de fermento é acrescentada em nosso ser, em nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente, o fermento do reino. Desse momento em diante, o reino segue, obviamente, um processo dentro de nós, fermentando, transformando cada um de nós de dentro para fora, de forma gradual e contínua. Exatamente assim. O fermento precisa ser acrescentado à massa. Na realidade, depende de uma ação de nossa parte, exatamente o arrependimento. Quando nós saímos do Egito, nos arrependemos. E ali o reino começa o seu processo de transformação em uma nova criatura. O processo do reino exatamente depende de nós, depende do nosso arrependimento. Nós precisamos nos arrepender para nos aproximarmos do reino. Cristo, durante toda a sua vida ministerial, ele nos fala de arrependimento o tempo todo. Quando ele fala das parábolas do reino, né, falando de como é o reino, ele está falando de arrependimento, porque nós precisamos nos adequar ao reino para entrarmos nesse solo sagrado. E o que ele fala do reino, que tudo isso deve representar para nós. Quando ele explica como é o reino, ele nos esclarece, na realidade, o que nós devemos ajustar em nossas vidas para nos alinharmos às suas características do reino. Isso é que é importante perceber. Ou seja, o Cristo nos ensina o reino, portanto, nós temos que compreender. Para entrar lá, a gente tem que nos ajustar a esse padrão. Ninguém entra no reino sem obedecer ao Pai, sem ter arrependido, sem ter santidade, nada disso. Nós precisamos cumprir em nós tudo isso e precisamos nos esforçar para poder ter uma vida sã, senão não adianta. Ninguém pode fazer isso por nós, somos nós mesmos, né? Uma vez em nós, o reino, como fermento, né, ele é penetrante, ele vai fundo na alma. Ele contagia, a pessoa quer expor isso para todo mundo. E ele é expansivo, porque ele quer transmitir isso para as outras pessoas. Se não houver o arrependimento, esse fermento do reino que o Cristo falou na parábola não realiza o seu processo. O reino ele está inevitavelmente vinculado ao arrependimento. Essas foram as palavras do Cristo. Arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Não tem como falar do reino sem falar de arrependimento. Uma coisa está intrinsecamente conectada à outra. A nossa parte é exatamente o arrependimento, porque Deus não vai se arrepender por nós. Deus não vai fazer o processo nele que tem que ser em nós. Nós é que devemos nos converter dos maus caminhos. Deus não vai se converter por nós. Nós é que precisamos agir de uma forma diferente. Nós é que precisamos nos transformar. Vamos dizer assim, decidirmos por isso. Nós é que temos que buscar santidade, porque Deus já é santo. Deus não vai fazer isso em nosso lugar. Aquilo que nós precisamos fazer, Deus não vai fazer, não. Ele vai fazer até um determinado ponto. Você tem que ir, todos nós, né? Temos que fazer a nossa parte. E isso está inevitavelmente atrelado ao arrependimento. Não tem como ser diferente. A questão do arrependimento é tão importante
que o Cristo, ele também deu ordem para os discípulos para levar o arrependimento a todas as nações. Ele fosse pregado em todas as nações. São claras as orientações que, vamos dizer assim, que ele nos dá para que as nações se arrependam e voltem para os caminhos do Senhor. Já lemos Crônicas. Deus exigindo isso de Israel e o Cristo transmitindo isso para as nações. Isso está em Lucas, capítulo 24. Vamos ler. Lucas 24, 46. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Maravilha! São 2 pontos ali, aí eu já li no versículo 47. Primeiro, que se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Nós lemos lá em Crônicas que Deus exigiu a conversão dos maus caminhos. É a mesma coisa que o Cristo está enviando aqui às nações. Convertam-se dos seus maus caminhos. E, obviamente, seus pecados serão perdoados. A começar por Jerusalém. É extremamente importante esse assunto. Até no Apocalipse, no livro de Apocalipse, o Cristo exorta as igrejas ao arrependimento. Falando especificamente algumas igrejas, naquelas cartas que ele enviou. Né? Capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse tem as cartas às igrejas da Ásia. Especificamente, ele fala para Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia. Ele fala sobre o arrependimento, ele exorta ao arrependimento. Mas, dentre essas igrejas, a exortação, vamos falar assim, de uma delas, né? A exortação que é mais geral e ampla que nós podemos conceber é aquela que ele faz à igreja de Laodiceia. Vamos ler. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Bem, a palavra é clara. As repreensões vêm por amor e ele aconselha a ser diligente e zeloso. E por fim, arrepender-se. É incrível como isso está em todas as escrituras. Em tudo nas escrituras tem o arrependimento. O Cristo já se dirige à sua igreja aqui. Ele fala às igrejas, né, da Ásia. Então ele já se dirige à sua igreja. Ele não fala somente a Israel, porque é o arrependimento que inclui a todos, judeus e gentios, como um povo só. Né? A igreja, na realidade, é um povo só. Nos caminhos de Deus, somos todos filhos de Deus. Né? E isso viabiliza entrar pela porta estreita que conduz ao reino, sem dúvida alguma. Glória a Deus, né? Que nos reúne a todos nós, judeus e gentios, no seu santo nome. Na realidade, gente, o que a gente pode dizer é assim, ó, vamos fechar o nosso pensamento do estudo de hoje. Arrependimento é mudança de ideia, é mudança de pensamento, mudança de opinião, nós falamos. É uma restauração, corrigindo a direção e retornando aos caminhos do Senhor. Importante isso. Né? Esse retorno enseja, por outro lado, o afastamento dos pecados, numa transformação de vida de dentro para fora, com uma mudança de comportamento geral, para atender à vontade de Deus. A vontade de Deus em todos os aspectos da nossa existência. Então fica a dica. A dica que pode ser ali uma palavra profunda de vida eterna pela boca do próprio Cristo. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Amém? É isso. Esse é o nosso estudo de hoje. Que Deus abençoe a sua vida em todos os momentos e possa tocar em seu coração para o arrependimento diário e constante. Amém? Uma ótima semana para você. Fica com Deus. Shalom.